esporte e as artes estão em alta no campus do IF Sul de Minas em Pouso Alegre. No esporte, os alunos e alunas atletas vêm se destacando em competições locais e regionais. E na própria escola, os servidores são incentivados a fazer exercícios físicos. Para falar mais sobre esse tema, o Educação em Foco de hoje conversa com o professor de Educação Física, Ricardo Avelino. Seja muito bem-vindo, professor Ricardo. Bom, atualmente o campus do IF Sul de Minas tem participado de diversas competições esportivas, né? De quais competições o campus tem participado e quais são as modalidades? Sim, de fato nós temos participado de algumas competições, né? Todas elas de ordem escolar, né? E sendo elas, nós participamos do JUGEPA, que são os jogos estudantis aqui da cidade. Também participamos dos nossos jogos, que no caso os nossos jogos são os jogos dos institutos federais, que são jogos entre os campos do Instituto do Sul de Minas, chama-se GIFs. E também chegamos a participar do GENG, que são os Jogos Estudantis do Estado de Minas Gerais, por conta da classificação que houve do time de futsal feminino lá do campus de Pouso Alegre, aqui do Instituto Federal. E quais são as modalidades que vocês estão investindo hoje? Apesar de que nós estamos falando das competições, eu gostaria de frisar que o desenvolvimento de esporte dentro da instituição, ela tem um caráter de formação, né? Formação educacional. É importante frisar isso porque a competição ela acaba acontecendo... Um caráter pedagógico. Caráter pedagógico de formação mesmo, para agregar na formação do garoto enquanto nesse processo de educação que ele se propõe a fazer durante o tempo que ele passa dentro da escola. Mas é importante frisar que esse é o objetivo final. E a competição acaba sendo algo que acontece paralelamente, naturalmente, é uma consequência aí do trabalho, do treinamento dos garotos, enfim, da participação deles nas atividades que são propostas. As modalidades que nós temos lá hoje são 4. É o futsal, masculino e feminino, o jiu-jitsu, todas as modalidades masculino e feminino. Nós temos também voleibol e handebol, sendo que voleibol e handebol nós ainda não temos uma atividade tão bem estruturada quanto está acontecendo com o futsal e o jiu-jitsu. Nós estamos implantando, precisamos de mais apoio técnico, de levar mais pessoas, professores para trabalhar e nos apoiar, para que todas as atividades consigam se desenvolver no seu potencial máximo, que acontece dentro de uma escola. E com qual faixa etária vocês estão trabalhando hoje? Então, no nosso caso, no Instituto atende hoje ensino médio e ensino superior. As atividades são abertas para o ensino médio e para o ensino superior. Essas competições das quais eu citei, elas foram para o ensino médio, o JEPA e o GENG, e nos GIFs, que são os jogos dos institutos federais, atendem tanto o ensino médio quanto o ensino superior. E como que funciona o treinamento lá dos estudantes? Bom, é através do desenvolvimento de projetos. Como é isso? Porque nós temos as aulas de educação física, as aulas de educação... já fazem parte do currículo normal. Faz parte do currículo da matriz escolar. Só que as aulas de educação física, ela tem um objetivo mais amplo do que somente o desenvolvimento de esporte. Pode-se desenvolver, sim, esporte dentro de uma aula de educação física, mas é uma parte do processo. Então, para que se desenvolva o esporte e que isso realmente seja efetivo, nós temos que fazer projetos extra-classe, ou seja, os esportes são desenvolvidos em horários pós-aula. Então, o aluno que se dispõe a praticar as modalidades, ele tem a opção dessas modalidades que eu citei por enquanto. Tá? E na aula de educação física, o trabalho é mais genérico, é consciência corporal, equilíbrio, socialização, recreação, ou seja, são diversas atividades que podem contemplar a aula de educação física, não necessariamente esporte. Como o senhor frisou, né, o objetivo fundamental do esporte no Instituto é a formação dos alunos, né? Sim. Mas, de qualquer forma, a equipe de futsal feminino surpreendeu ano passado, né, nos Jogos de Pouso Alegre. Como que se deu essa conquista, né? Como que
foi o trabalho até que a equipe alcançasse esse nível? Tá. Eu atribuo esse sucesso, né, nessa competição a vários fatores. Eu acredito que é uma somatória, uma somatização de fatores. Dentre eles, o fato da gente ter estruturado melhor o treinamento, ou seja, as meninas estavam treinando mais vezes, onde próximo às competições, próximo aos jogos, elas treinavam até 3 vezes na semana, o que se for ver num âmbito assim, profissional é muito pouco, mas no âmbito escolar já é o suficiente. E aí essa melhor estruturação dos treinamentos leva a ter um melhor resultado. Qual que é a faixa etária da equipe? De 15 a 17 anos. 17 anos. E aí teve esse fator, né, que nós estruturamos, determinamos horários. O outro fator nós agregarmos ao trabalho pessoas que possam contribuir. Ou seja, hoje eu tenho 2 pessoas lá que contribuem para o trabalho de treinamento. Um deles é bolsista do ensino superior, que é uma pessoa, um aluno, que já tem a experiência de ter sido praticante de futsal, e ele, como bolsista, me auxilia nos treinamentos, ajudando em todo o processo. Esse também é mais um fator. Temos uma professora de educação física, aliás, uma estagiária que está se formando agora esse ano em educação física, que também atua como estagiária e também me auxilia no vôlei, me auxilia em várias questões relacionadas ao esporte. Então, essa somatória de fatores, associado também à qualidade das meninas, que já é uma qualidade que elas já tinham dentro da modalidade, algumas delas já jogavam antes, já tinham uma habilidade construída, essa somatória de fatores é que levou ao resultado. E a partir dessa conquista, novas perspectivas se abrem para a equipe de futsal? Sim, porque quando há uma conquista, isso é um fator motivacional. Ou seja, é muito gostoso ganhar, né? Quem não gosta de ganhar? Não é sempre que isso é possível, mas é muito gostoso. Mas quando há a vitória, esse fator motivacional acaba levando outras pessoas a se interessarem pela atividade. E aí a busca pelos treinamentos, a busca pela participação nas atividades esportivas acaba aumentando, o que é muito bom. Você acaba tendo mais pessoas envolvidas, você atinge de forma mais eficiente a tua missão, que é, de fato, integralizar o esporte na questão da formação educacional do aluno, e também você acaba tendo mais material humano para fazer o time competitivo, ou seja, é mais gente praticando, as chances de ter pessoas que têm mais habilidades são maiores. E aí você vai formando o time. E a equipe deve participar de novas competições? Sim, a ideia é que todo ano a gente participe das competições escolares. E aí, caso nessas competições haja classificação para outras competições, que foi o caso do GEPA, que nos classificou para o GENG, a gente vai participando. Fora isso, nós temos dentro do nosso projeto de desenvolvimento de esportes algumas ações, entre elas os intercâmbios entre os institutos e até outras instituições de ensino. Por exemplo, aqui dentro de Pouso Alegre, nós já visitamos diversas escolas, que nós já fomos jogar nas escolas. Às vezes as escolas nos visitam e vão jogar lá também, no instituto, na nossa sede, e nos outros campos que a gente acaba levando os alunos sempre que possível para fazer um intercâmbio. Perfeito, professor. O Educação em Foco vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Todos os sábados você tem um encontro marcado com a gente, às 7 horas da manhã, no programa Educação em Foco. Além de formar alunos em toda a região, o IF Sul de Minas realiza uma série de trabalhos extraclasse. Educação em Foco, uma parceria entre TV Câmara e Instituto Federal do Sul de Minas. Acompanhe a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pouso Alegre e fique por dentro das decisões tomadas pelos seus representantes. Todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Câmara Municipal de Pouso Alegre, trabalhando por você. Visite o site da Câmara na internet e fique por dentro de tudo que é notícia no Legislativo. Além de conhecer os vereadores, aqui você tem acesso aos principais assuntos debatidos na Casa, ao portal da Transparência e muito mais. Acesse www.cmpa.mg.gov.br.
para papará, parará para papará. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. Olá para você que acompanha a TV Câmara. O Educação em Foco de hoje está conversando com o professor de Educação Física, Ricardo Avelino. Ele está falando um pouquinho para a gente aqui da aplicação das artes e do esporte no IF Sul de Minas. Professor, o IF ele tem dado todo o suporte, né, para os alunos atletas. Como que funciona esse apoio? Sim, nós temos assim alguns vieses que a gente busca esses suportes. Um desses vieses são os editais que nós temos, que são editais de fomento, ou seja, onde que a gente busca recursos. Nós temos editais do orçamento do próprio campus, que a gente busca recursos para comprar os materiais, para dar o suporte aos alunos para que possam viajar e se alimentar nessas viagens, se for o caso. E temos também editais da própria reitoria, que disponibiliza dinheiro para a gente investir em equipamento, tanto no capital como no custeio. Ou seja, no pagamento de bolsas, no pagamento de apoio técnico, que são professores que a gente acaba trazendo para nos auxiliar no trabalho, externos, né? E para compra de materiais. Então, esse é um apoio. O outro apoio é um apoio de ordem operacional e pedagógica, ou seja, a gente cria o ambiente dentro da própria escola para que o esporte aconteça, com horários, determinação de horários, encaixar essas atividades dentro da grade, porque não é fácil, eles têm muitas atividades dentro do instituto, são muitas matérias, são muitas atividades, então às vezes vai espremendo as coisas, e o esporte costuma ficar um pouco espremido. Lá a gente briga um pouquinho para que isso não aconteça, para que o esporte tenha efetivamente um espaço, né? Entendeu? Então, essas são os suportes que nós conseguimos dar para os alunos. É insuficiente ainda, já é muito bom. A tendência é que com o tempo a gente melhore, desenvolva, construa mais mecanismos de suporte. Hoje nós já avançamos em relação ao que era 1, 2 anos atrás. O ano que vem nós pretendemos desenvolver um projeto um pouco mais amplo e assim por diante. Tá? É uma caminhada, né? Cada vez mais nós vamos buscando recursos, né? Porque nós precisamos do dinheiro. Esporte é engraçado, porque todo mundo fala bem do esporte. Atividade física, esporte é uma coisa que todo mundo fala. Tem que fazer, né? Todo mundo é a favor. Os projetos institucionais, os projetos públicos, né? Todo mundo apoia o esporte, até na hora que você fala em dinheiro. A hora que você fala em dinheiro, fala, opa, mas peraí, a coisa não é bem assim. Só que nada é efetivo, nada é bem feito se não tiver estrutura financeira. Tem que ter investimento. Né? E isso daí a gente busca com recursos internos e também temos a possibilidade de buscar recursos externos, tanto da rede federal quanto da rede estadual, através dos editais dos governos. Parcerias também?
É possível também. Tanto é que isso já está acontecendo no Instituto do Sul de Minas, no Jiu-Jitsu, né? Nós abrimos um edital esse ano para apoio técnico, onde nós fizemos uma chamada pública, o edital é público, de concorrência, para que a gente conseguisse um professor externo para apoiar no Jiu-Jitsu. Isso aconteceu aqui com um professor da cidade, né, que já é uma pessoa já bem experiente nessa atividade, Quem que é o professor Ribamar da Academia Aliança. Ele hoje está nos auxiliando lá com as aulas de Jiu-Jitsu, e essa parceria ela tende a crescer no sentido da gente buscar atender a comunidade como um todo, não só os alunos do Instituto. O nosso projeto é que para que o ano que vem a gente vá nos bairros, principalmente naqueles locais onde as crianças e os jovens têm mais dificuldade de acesso às atividades esportivas ou que não possam pagar uma academia, e dá para essas pessoas a possibilidade de praticar, levando lá para o Instituto. Ou seja, a gente colocar um ônibus que passaria em determinados horários, pegariam essas crianças e jovens, levariam para um treinamento, eles fariam os treinamentos das modalidades e depois iriam embora com lanche tomado. Entendeu? Então vai, pratica, toma seu lanche, ganha seu equipamento. Que é a função social, que é a função social prática, extensiva, né? Que é uma das missões institucionais nossas. Perfeito. E o senhor citou aqui duas modalidades que estão em processo de implantação, né? O jiu-jitsu e o voleibol. Em que estágio que estão essas modalidades e como que está se dando essa implantação? O estágio, eu diria que, assim, eu sou muito realista, né? O estágio é inicial, né? Mas para desenvolvimento a nível escolar, eu diria que a gente está bem. No futsal a gente está muito bem. O jiu-jitsu nós começamos agora. Leva um tempo para a pessoa... Como é que tem sido a adesão dos alunos, da comunidade? Então, a adesão é boa. O que na verdade falta, é um pouco mais de política interna para que a gente consiga ter mais espaço para o desenvolvimento da atividade. O que é muito difícil, porque isso daí tem uma logística muito grande em relação a você construir uma grade que permita. Porque você tem que atender tudo. Você tem que atender a demanda da matriz curricular, que é extensa. Você tem que tentar, para esses alunos, você tem que tentar inserir as práticas das atividades esportivas, você tem que tentar inserir as práticas artísticas, que também são diversas. Então, quando você pega tudo isso daí e começa a distribuir na semana, você fala, nossa, está faltando tempo, está faltando espaço. Então, essa política é uma política difícil, trabalhosa. Existe boa vontade, mas a gente tem que ser cuidadoso para fazer a coisa funcionar direitinho. Perfeito. Né? E além dos alunos, os servidores do IF também estão entrando aí nessa rotina esportiva, né? Com ginástica laboral, inclusive, como é que está esse projeto aí com os servidores? Então, é um projeto inicial, é um projeto que ele partiu da reitoria. É um projeto de qualidade de vida. Na verdade, qualidade de vida, ela engloba vários aspectos, né? Um desses aspectos é a ginástica laboral. Então, hoje nós temos também um estagiário de educação física atuando conosco lá dentro do campus para gente desenvolver, para que nós possamos desenvolver a ginástica laboral, né? Dando uma estrutura melhor de trabalho para os servidores, né? Que a ginástica laboral é importante nesse aspecto. Então, é um projeto inicial, nós estamos já foi implantado na reitoria, desde o ano passado, está andando bem, está dando certo. E eu falei, por que não a gente não estender isso para o campus? E começamos lá, a adesão, a receptividade do pessoal tem sido muito boa, todo mundo chega a hora da ginástica laboral, um ou outro tenta fugir dali, né? Mas a grande maioria vai lá, faz com boa vontade, é bem bacana, tá sendo bom. Bom, o senhor falou aqui em espaço para o esporte no campus, né? Em 2014, ele já conquistou o seu espaço e teve resultados surpreendentes, né? Basta a gente ver o próprio resultado da equipe de futsal feminino. Para 2015, o que o senhor espera e qual que é a expectativa para o esporte no IF? Eu te falo. Eu só gostaria, antes de te responder, dizer, porque foi um lapso meu, eu esqueci de falar. Nós falamos do futsal feminino, né? Que as meninas realmente tiveram
um bom desempenho aí nesses últimos 2 anos. Ganharam o GEPAS, fizeram boa participação no GENG, no GIFs foram muito bem, tem ganhos alguns amistosos. Só que nós temos que destacar também o handball, porque os meninos foram vice-campeões do GEPA, com muito pouco tempo, né? Logo no primeiro ano que montou-se a equipe, e eu atribuo isso também à qualidade dos garotos, que já tinham uma qualidade já construída dentro da atividade, mais o treino que eles tiveram, tudo, eu atribuo a isso, mas temos que destacar, e eu esqueci de falar do handball, perfeito, tá? Então eu quero dar esse destaque também para o handball. Quanto à sua pergunta, as perspectivas futuras, não tem nada ambicioso no sentido de ganhar títulos. Resultados isso eu quero como consequência, sabe? Uhum. É óbvio que a gente sempre vai entrar com vigor, com vontade, com determinação, para competir e, se possível, ganhar. Sempre. Isso é uma filosofia que tem que ser construída no dia a dia. Mas o grande objetivo é fazer com que o esporte realmente funcione da maneira que ele tem que funcionar. Essa é a dificuldade. É que o esporte deixe de ser aquela política que todo mundo gosta, que todo mundo aplaude, mas na hora de efetivar financeiramente, estruturalmente, sempre fica faltando. Isso é o grande objetivo institucional, eu acredito, da maioria das pessoas que trabalham no Instituto, tem essa visão bem construída. Nós precisamos fazer com que a arte, com que o esporte aconteça de forma eficiente. Se você me permite, só para citar, os países onde o processo educacional é mais desenvolvido do que o nosso, países referências no mundo, nós podemos citar vários, por exemplo, Finlândia, que sempre é muito citada, né? Mas qualquer um, Estados Unidos, né? Os países da Europa asiática, os países da Europa, e eles têm como prioridade na formação, principalmente na formação fundamental dos garotos, as atividades esportivas e as atividades artísticas. Nesses países, alguns desses que eu citei, a educação física é diária, é todos os dias da semana. Por quê? Porque tem uma série de fatores que eu poderia ficar um bom tempo aqui falando, que tem a ver com isso, né? Que contribui. As atividades artísticas são diárias, música, teatro, enfim, dança e todas as atividades artísticas, porque são coisas que elas são inseridas na vida da pessoa de forma comportamental, que fazem e podem, de fato, mudar a vida da pessoa. A formação humana, né? Sim, tudo é importante. Se você me disser português, matemática é importante, é óbvio que sim. Mas são matérias que, em um dado momento da vida da pessoa, ela tem um peso técnico muito grande. Ou seja, por que você precisa se aprofundar na matemática? Você é um engenheiro, você precisa. Se você, de repente, é um ator, talvez você não precise tanto. Então, esse peso técnico, num determinado momento da vida, faz a diferença. Né? Mas as artes, os esportes, você carrega isso para o resto da vida incorporado na sua formação. Né? E talvez, politicamente, ainda falta uma visão que efetivamente deu o devido peso para isso que eu estou dizendo. A gente falou muito de esporte, mas o senhor agora até se referiu à questão das artes, né? Que também começam a ganhar espaço no IF. Sim, sim. Aliás, aqui no Instituto Federal, eu preciso aqui parabenizar e citar e parabenizar o trabalho do professor Emerson, que é o nosso professor de artes lá, que desenvolve diversos projetos com artes, principalmente na área de teatro. Então, nós temos várias atividades lá no Instituto. Nós estamos tendo essa semana a mostra teatral, onde todos os dias tem uma apresentação de teatro, que são peças construídas e desenvolvidas pelas turmas do ensino médio. Nós vamos esse ano também sediar, né? Vamos sediar o Festival de Arte e Cultura dos institutos. Então, virão todos os campos do Instituto Sul de Minas aqui para Pouso Alegre, onde nós vamos ter aí um período de 4 dias de apresentações, diversas atividades sendo desenvolvidas dentro do campus, e que estará aberto para toda a comunidade poder participar e assistir. Muito bom. Professor, a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas o senhor ainda tem tempo para fazer as considerações finais. Fique à vontade. Tá. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade e o convite para vir aqui falar um pouquinho
sobre as nossas atividades lá no Instituto. E a minha mensagem é que, para as pessoas que estão ouvindo, deem o devido valor a essas atividades, que são atividades ligadas ao esporte, atividades ligadas às artes, porque realmente são atividades que agregam valores na nossa vida. E aquelas pessoas que têm, em alguma circunstância, responsabilidades de gestão, enfim, que ajudem a desenvolver esportes, seja onde for, ajudem a desenvolver qualquer ação que leve a uma melhoria de qualidade de vida, dentro das empresas, dentro das escolas, seja onde for possível. Professor, a gente agradece muitíssimo a sua presença e o Educação em Foco fica por aqui, a gente volta na próxima semana. Ok.